Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje um assunto que eu particularmente gosto demais, vamos falar de esporte aqui. Mas antes eu quero saber como é que você tá, Tis, tudo bem? Tudo certo, tava com saudade de vocês. Um assunto que a gente vai falar hoje é de esporte, que eu não sou muito ligada, né? Não é muito minha praia, mas só de conversar. É verdade, Só de conversar aqui com a nossa convidada, que é a Mayla Martins Veiga, ela é atleta biquíni federada NPC e nesse final de semana ela ficou em primeiro lugar na competição Mister Santos. Falei certinho? Caramba, hein? Primeiríssimo já. Foi estreia, foi primeira... Estreia. Na verdade, foram 2 troféus. Na primeira categoria que eu subi, foi estreantes, eu ganhei top 2, que seria o segundo lugar. E na minha categoria por altura, que é o tradicional, né, o clássico, eu fiquei em primeiro. Caramba, já imagina, largar jogo na primeiríssima. Foi a responsa. Mas você sempre treinou, sempre foi ativo no esporte. Como é que chegou nessa ideia de competir no fisiculturismo? Bom, eu sempre gostei de tudo quanto é esporte, e quanto mais radical, quanto mais bruto, mais eu amava. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, quase 8 anos. Caramba. Fui para lá, eu tinha meus 15 anos de idade, então eu fui aproveitando tudo que lá tem de melhor, né, em relação ao esporte, estudos e tudo mais. E lá, uma das coisas que é muito mais tranquilo, vou dizer assim, tem mais espaço do que aqui no Brasil, que agora está mudando bastante, é realmente o fisiculturismo, a academia, a suplementação, porque você tem acesso aos melhores produtos com um custo-benefício muito baixo em relação ao que a gente tem aqui hoje no Brasil. Lá, putz, meu. Exatamente, então assim, você treina em excelentes academias, tanto academia raiz, ferro, igual uma Gold Gyms da vida, até academias tradicionais, em que você tem até tanning, né, que é bronzeamento artificial no plano por $29. Então, exatamente. Então, é uma coisa que é fácil, é acessível. Então, as pessoas estão ali porque elas realmente querem. Todo mundo, às vezes, quando eu falo essas coisas, fala, mas nossa, nos Estados Unidos tem tanto obeso. Queria falar exatamente isso agora. E assim, as pessoas se alimentam tão mal. Não. É assim, ou as pessoas se alimentam muito mal porque não querem se adequar a dietas ou porque simplesmente não gostam, ou tem o lado onde as pessoas são extremamente naturebas. Então, assim, lá eu trabalhei em casa de pessoas, eu era nene, né? Então, eu cuidava da casa, eu cozinhava, eu fazia de tudo, levava as crianças para a escola, né? Então, assim, eles sempre foram com alimentações saudáveis e eu sempre amei cozinhar. Então, eu fazia comida para eles, né? Eles pediam muito comida brasileira, mas sempre ali fazendo de acordo com a dieta deles. Então, eu automaticamente vivia no mundo da dieta. Vivia no treino porque eu gostava, eu corria, eu tinha uma Boston Terrier, uma cachorrinha. Então, todas as maratonas ali de Boston e coisas, eu sempre ia até para assistir, eu levava ela. Então, eu gostava, sempre gostei desse mundo, né, do esporte. Mas tive filhos muito nova. Né, voltei dos Estados Unidos, pouco antes de eu voltar, eu sofri um acidente, e no dia do meu aniversário, inclusive. Caramba. E machuquei o quadril. Então eu fiquei aí uns 15 dias praticamente sem pôr o pé no chão. E isso atrapalhou todo o meu treino. Eu estava bem, eu já estava pesando quase 70 quilos de massa magra. Eu estava quase uma categoria wellness, né, do que a gente estava falando. E estava assim, muito bem, muito top. E eu lutava também, então eu fazia Muay Thai, capoeira, boxe. Porra. Olha, eu não sei o que é, mas nos Estados Unidos o dia rende assim 48 horas. Aqui eu não tenho tempo Não dá, pra nada. Mas os seus pais, eles são atletas, são esportistas? Que meu pai é alterocopismo. A minha mãe, ela faz as caminhadas e tudo, mas ela nunca foi assim para esse lado do esporte. Eu acho que minha mãe, não lembro da minha mãe fazendo um esporte.
Que coisa, né? E... Não, foi meu mesmo, a necessidade, a busca pela saúde e admirar realmente. Eu acho que depois da terapia aí, né, eu identifiquei que muito do que eu fazia era meio que para chamar atenção mesmo. Então eu sempre queria fazer alguma coisa, me destacar em alguma coisa, porque eu queria mostrar que eu poderia fazer aquilo. Então, a terapia expôs isso em mim. Lógico que não por um lado negativo, não era por um lado de competição, não era por um lado de, sabe, esbanjar ou diminuir alguém. Claro. Aquilo era só para mostrar que eu era importante, né? Aí é uma história longa, que abre um nicho enorme, né? Meus pais se separaram, eu tinha 3 aninhos. Então, uma criança, né, que vieram de pais separados muito novos, tem aquilo de querer realmente chamar um pouco a atenção, para dividir amor, né, para chamar mesmo a atenção para ela. Então, eu sempre quis me destacar. Então, essa versatilidade, essa diversidade de coisas, não sou uma pessoa óbvia, não sou literalmente, porque o meu sonho sempre foi me formar em engenharia mecânica. Eu cheguei a fazer 2 anos e meio de faculdade de engenharia mecânica. Tipo, totalmente nada a ver. Nossa, nada óbvio. Exatamente. E o meu sonho era trabalhar com motor a diesel. E eu fiz tudo nos Estados Unidos para tentar trazer isso quando eu voltasse pro Eu Brasil. duvido que você consiga fazer. Ela falou pra gente aqui nos bastidores. Quando alguém fala assim, eu duvido que você não consegue, ela vai lá e tenta. Exatamente. Agora virou moeda de barganha até pro meu marido. Falou, você não consegue, aí eu vou lá para ela e consegue, ela então, e eu tenta. fiz o inglês técnico automotivo, fiz funilaria e pintura, mecânica básica, fiz tudo para quando eu voltasse para o Brasil trabalhar na área da engenharia mesmo. Caramba. Meu sonho era desmontar aqueles motores de caminhão e depois ir montando aos pouquinhos e tal. Que louco. Foi. Umas loucuradas aí que vocês vão ver aí, totalmente fora do óbvio. E quando eu sofri esse acidente e voltei para o Brasil, eu já estava voltando, me reabilitando, cheguei a fazer uma fisioterapia para poder voltar a treinar, porque eu sofri muito com esse baque, fora o baque do retorno ao Brasil, né, que assim, eu ainda não estava certa se era a melhor decisão para mim. Só tomei, porque também eu faço muita coisa no impulso, acabo, né, fazia. Hoje eu sou bem mais controlada, também tenho 2 filhos, dificulta um pouco a gente fazer tudo pela impulsividade. E conheci o meu marido na academia, quando eu estava voltando a malhar. Olha. E fui com cautela, mas nessa transição eu acabei perdendo aí quase 20 quilos. Né? Então eu saí aí de uma média de quase 70 e fui caindo aí para quase 50 quilos. Caramba! Então foi um choque. Nisso a gente se apaixonou, acabou casando muito rápido, a gente casou com menos de 10 meses de namoro. Olha, que legal! De se conhecendo, nem namoro foi. E ele conheceu na baixa, hein? É amor mesmo, né? Conheceu, tava isso lá. Que foi nossa, paixão. Na pior. baixa. E ele foi, assim, essencial nessa transição da minha vida aí de voltar pro Brasil e tal. E até mesmo na dificuldade, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu era uma adolescente, não falava muito bem o português, era aquele português de adolescente, aí, né? E então, quando eu voltei, eu tinha muita vergonha de falar, porque eu não falava o português direito. Lá nos Estados Unidos eu não falava tanto português, eu ficava mais no inglês mesmo com o pessoal que eu trabalhava, né? Era a minha rotina. E quando eu cheguei, eu me via pensando para falar o português e eu enrolava as coisas. Então, quando as pessoas vinham falar comigo, eu ficava com vergonha de falar. E o Fábio foi essencial nessa transição para mim. Ele foi mostrando que eu poderia ter... usar isso ao meu favor. Pô, você tem o inglês, você fala um português, sua língua materna e tal. A língua mais importante do mundo você tem. O português se vira. E você pode ser o que você quiser. Então, ele me motivou bastante nisso. Fora que ele é fisioterapeuta, ele foi me ajudando em todo o processo de recuperação também, né? E aí eu fui malhando, voltando a malhar.
Nisso, casei. Decidimos ter... Em 10 vezes. Decidimos engravidar. Como eu malhava muito, sempre lutei e usei muitos hormônios, né, para atingir um físico que eu precisava, eu desenvolvi hipertrofia de ovários. Eu já tinha SOP, que é a síndrome do ovário micropolicístico. Então, isso tudo atrapalhou na gestação. Acabei engravidando, se não bastasse, né? Um bebê, foram 2, depois 3. E nessa gestação acabou que um regrediu, foi passando por todo esse processo. E, na verdade, voltar a treinar, eu fiquei praticamente mais de 10 anos sem treinar. Caramba, 10 anos sem treinar? Eu tô aqui chocada. Nossa. Chocada. Cara, e você falou uma coisa que eu fico pensando, né? A gente sempre faz um paralelo com a nossa vida, medíocre vida, tá brincando? Ai, de seres comuns que não são atletas profissionais, né? Tudo mais. De seres comuns que não conseguem manter uma dieta. Eu sempre brinco, eu falo, cara, que eu adoraria ser atleta. Eu acho que eu seria um atleta muito dedicado, porque eu adoro tudo que é, tipo, esforço físico. Eu gosto muito, mais do que pensar, tá? E, obviamente, que né, as competições tem que pensar pra caramba também, não é só o esforço físico. Sim. Mas aí, por exemplo, qualquer lesão que eu tenho que me impeça de ir, juro, parece uma depressão. Mas coisa besta, tipo, puta, como eu comentei aqui no bastidor, tô com dor no ombro, então, tipo, não tô treinando, sei lá, superior. Cara, se eu fosse atleta, pensando por esse lado, eu acho que eu ia desistir na primeira. Porque eu fico na deprê de não poder ir treinar ou não poder fazer o que eu gosto. Mas eu acho que é muita questão de propósito, né? O atleta, por isso que não existem muitos atletas, né? Por isso que entre 10 pessoas, acho que até nem isso, entre 100 pessoas, uma é atleta, né? Exatamente. Porque são pessoas que realmente vão atrás de um objetivo. Eu não digo nem propósito, porque a gente aprendeu aqui em outro episódio que propósito é além disso, né? Regina Nogueira. Vou assistir. Assiste, bom esse. E eu acho que é mais uma questão de objetivo que poucas pessoas têm. Fala até por mim, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que eu falei que eu sou uma pessoa 880, né? Falei aqui pra Mai que eu sou 880, que eu vou lá, começo uma dieta, faço ali certinho a academia e tal. Se acontece uma coisinha, uma situação que muda ali acho que muitas pessoas que estão escutando a gente é assim. É como se não tivesse perfeito o suficiente para continuar, e aí é um motivo para desistir. E são níveis, né? Porque o Pedro, por exemplo, é uma pessoa que é esportista. Você curte esporte, né? Gosto muito. Então aqui temos 3 Então, mas eu acho que essa questão do 880 é justamente por isso que não dá certo. Não dá pra você sair do 0 pro 80. Não dá, tipo... Por exemplo, você falou eu não gosto de fazer dieta. Aí amanhã eu chego pra você e falo, então, a partir de agora, você não toma mais coca, você não come chocolate. Cara, vai durar 2 dias. Então, é uma questão de disciplina e aprendizado. Você tem vitórias diárias. Até estava numa outra live e fui dar uma entrevista para o pessoal do 360 e eles me perguntaram, né? Se você pudesse dar uma dica de como que você introduziria isso numa mãe, numa mulher que quer começar uma dieta, que quer treinar. Falei, olha, nada é extremista. Se você começa ao extremo, como você mencionou, logo você para. Porque ninguém tá aí a não ser que tenha um propósito muito grande, muito lascado, não vai persistir, entendeu? Então, assim, são pequenos hábitos que você vai aderindo e quando você vê, você já olha, você fala, tô aqui. Né? Então, primeiro, vamos lá, a pessoa não bebe água. Eu era uma pessoa que não bebia água. Às vezes eu passava uma semana inteirinha, chegava no final de semana, eu olhava e falava assim, caramba, eu não bebi nenhum copo de água. Lógico, outros líquidos, tipo suco e tal, mas toma um banho com suco e toma um banho com água, entendeu? O seu organismo é assim. Então, eu passava dias, introduzir água. A primeira etapa da minha, né, dessa mudança de hábito foi a introdução da água, entre mínimo 3 litros de água por dia, que é o atleta, né? Uma pessoa normal, 2 litros, ok. Menos que isso,
já está fazendo um mal lascado para, né, para a saúde do corpo. O nosso corpo, do adulto, ele é composto com mais de 60% de água. Então, imagina, se você não introduz água, de onde ele vai tirar? Ele tira do carboidrato, mas mesmo assim não é suficiente para fazer uma digestão correta, né? Para fazer todo o processo das células corretamente. Então, primeira coisa foi a água. Mudei a água, olha, já deu uma diferença. Lembra que eu falei? 3 meses, você começa a sentir a diferença em você. 6 meses, seu parceiro, né, ou alguém muito próximo a você começa a sentir a sua diferença. 9 meses, as pessoas que trabalham com você, todo mundo em volta, começa a sentir a sua diferença. 1 ano, todo mundo vai notar a sua diferença. Então, não é uma coisa de tipo, comecei a treinar hoje, olha, minha bunda já cresceu. Entendeu? Mas como que Achei você que fosse assim. né? Achei que fosse assim. Eu achei que dava, falta 15 dias pro Réveillon, achei que dava pra correr atrás. Pra correr atrás. Vou cancelar meu plano aqui do Smart Fit, peraí. Não, pelo amor, não faça isso. E é uma constância. Então, vamos lá. Eu bebo refrigerante, passa a não tomar. Eu bebo álcool, sei lá, todo final de semana. Tenta regrar, né? Vai deixar de beber? Não dá esse impacto de uma vez. Começa, introduz a água junto com o vinho, água com a cerveja. Para cada um copo que você tomar, tome 1 de água. Porque o que acontece é que as pessoas ficam bebendo e elas não estão tomando água junto, entendeu? Então, isso já... O álcool desidrata, então já piora tudo, já lasca tudo de uma vez. E vai mudando, sabe? Deixa, por exemplo, se eu comia tantos pães de manhã, vamos tentar montar uma dieta aí entre que eu possa comer esse tanto de pão, mas regradamente, em diversas refeições, né? Diminuir um carboidrato ali, sabe? Desembalar menos coisas e descascar mais, introduzir uma fruta aí por dia, né? São pequenos detalhes que quando você vê, você fala, tô aqui. E aí você não consegue voltar, né? Porque você fala, nossa, eu coloquei a água me faz tão bem. Não sei viver sem água. Se dá uma, tipo, depois que você introduz a água, você começa a ficar com sede natural, né? Natural. Tipo... Eu passei aí por um processo de hiperidratação na última semana, né, pré-campeonato. Eu tive, não façam isso, gente, por favor, eu tenho que falar, não é com qualquer pessoa, tem que ser acompanhado por, né, eu tenho o pessoal da assessoria, né, a minha assessoria Saldanho, que eles cuidam de todos os detalhes. Então, assim, é tudo assistido, monitorado, tem que aferir pressão, tem que ver tudo isso. Então, vamos lá. No primeiro dia, eu tomei 12 litros de água, né? Que primeiro a gente faz uma hiperidratação para ir tirando aos pouquinhos até zerar a água, porque sem a água, o nosso vai... Como se diz, a pele gruda mais ao músculo, vai afinando, né? Porque aí você está tirando todo o líquido de dentro do corpo, fora o sódio que vai se disseminando e tal. Então, comecei com 12 litros, foi para 10, 8, 12 5, em um dia, desculpa. 12 em um dia. Morreu afogado, praticamente. Olha, eu tinha feito esse primeiro teste, eu fiz um teste de hiperidratação há 5 meses atrás, quando eu decidi entrar para o fisiculturismo, né? Quando eu decidi competir. Há 5 meses atrás você definiu... Calma. Você definiu competir. Exatamente. E ganhou. E ganhei. Legal, bora. Então, todo mundo é capaz, viu, gente? Todo mundo. 1 ano de treino. Não tenho mais que isso agora, depois do retorno. Sim. Tem memória muscular aí antiga? Claro, mas tava zerada. Tava zerada. Aí 12 litros. Quem é o meu treinador, né, o meu preparador físico é meu irmão. Ele tem uma assessoria esportiva que é composta por 3 pessoas. O Ricardo, meu irmão, que mexe mais na parte nutricional, uma preparação física, ele checa questões hormonais e tudo. Legal. Tem o coach de desempenho, que ele mexe com toda a parte administrativa do campeonato, ou ele que dá a cobrança se você está seguindo dieta ou não. Tem todo um legal, controle. tem um baita staff, então, para acontecer. Sim. E tem o Vitor, que é o personal, que ele monta um treino de acordo com o seu objetivo. E não é só para atletas. Eles fazem isso até para
para uma pessoa que Então, quer se alguém quiser simplesmente- contratar eles, Um atleta Exato. amador, não atleta amador, Não mas um atleta. apaixonado aí. Ele trabalha desde com adolescentes até idosos. Ah, que entendeu? legal. Então, assim, tem um problema de ovário policístico. Eles fazem dietas específicas para as pessoas que têm ovário policístico. Caramba. olha que Entendeu? legal. Então, assim, eles fazem um acompanhamento geral do que a pessoa precisa. E a evolução é nítida, é instantânea. E eu tive prova disso no final de semana passado, que eu fui vendo as mudanças que o meu corpo foi tendo. É monstruosa, é gritante as alterações que o corpo... das maneiras que ele se manifesta, né? Então, quando eu virei e falei pro meu irmão, Ricardo, eu quero competir. Ele olhou pra minha cara, beleza. Se você quer mesmo, então eu vou te passar um teste. Se você passar por esse teste, aí eu tô vendo que você realmente vai querer, aí eu te acompanho. Aí eu, beleza, então vamos lá. Ele me passou essa mesma dieta da hiperidratação, sendo 10 litros e foi caindo. Ou seja, não eram 12, eram 10, era menos do que dessa vez. E foi caindo até zerar 2 dias. E isso assim, com low carb, tinha dias que eu tinha low carb e tinha dias com hipercarbo, né? Então, assim, no primeiro dia foram 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fiquei 2 dias. No último dia, penúltimo dia, eu tive que fazer um carb up. Eu comi 1,2 kg de arroz, 350 de frango, com 2 Big Macs e ainda uma dose de cachaça para empurrar. Uma dose de carne. Tudo isso sem água, porque a cachaça desidrata. Ah, entendeu? tá, Então, além de estar colocando todo esse carboidrato para dentro, sem água, quando eu fui comer os últimos Big Macs, que isso foi tudo dividido em 6 refeições. Mas quando tu fala sem água, é sem líquido. Ou, sem líquido nenhum. tipo, eu ia perguntar aí uma coquinha pra empurrar o Big Mac. É verdade. Nada. Qual que é a função vai de cada um? O Big Mac, porque ele entra nesse momento que você tá... A gordura e o carboidrato. E aumenta o teu... O que é o teu índice? Na não, como é que chama? verdade, ele é um músculo Metabolismo? mesmo. Ele vai pro músculo, né? Então ele te incha, né? Ah. Ele te dá... São sensações diferentes que o atleta precisa ter na Gente, eu ia finalização. amar essa dieta do Big Mac. Imagina 2 dias sem beber água. Mas não, gente, Mas é eu terrível. faço. Eu lembro que no último Big Mac, eu olhava assim pro meu marido, porque era o último dia desse teste, e eu falava, Fá, eu não vou conseguir, não tá descendo mais, não desce, meu. Aí ele falou, Mari, então para, eu não posso. E Bielsa, eu não posso. E comi. E aí passou, viu a diferença, porque foram 8 dias. Viu a diferença que deu no meu organismo. Meu irmão faz a checagem antes através de fotos, né, e de medidas. Ele ficou surpreso com a evolução. E por eu ter conseguido. Porque ele falou, esse é o teste que a gente precisa. Porque não adianta nada eu te preparar esses 5 meses, você chegar lá na finalização e não conseguir fazer. E tem atletas que acontecem isso, entendeu? De chegar fez todo o processo árduo, chegou na finalização, não consegue finalizar. Porque deve ser o extremo, né? Extremo. Esse período que você faz são quantos dias? Dessa vez foram 7 dias. E algum momento disso você não deve conseguir nem sair de casa, mas... Tipo, sem beber água, você não tem força pra nada. Agora abrindo, hein? Quando eu estava na hiperidratação, eu tive que cortar uma garrafa de 2 litros, porque como eu trabalho e dirijo de um lado para o outro muito, e muitas vezes eu não consigo parar para fazer xixi, eu tive que fazer xixi dentro do carro. Então é o extremo. Você pegar uma mulher e falar para ela, faz xixi na garrafa. Cara, estava aberto e grande, viu? Eu tô pensando na logística. Exato. Lógico, parei num terreno mais afastado e tal, mas chega a esse extremo. Foram 12 litros de água, então é era muita xixi coisa. a cada 15 É muita minutos. coisa. Né? É muita coisa. É São muita 12, coisa. imagina, garrafa de 1 litro. São 12 garrafas Sim. dessas. É muita coisa. É muita coisa. E então é um extremo. Ser atleta é ser extremo.
Então, assim, você tem que estar apta, realmente você tem que querer muito, senão você desiste. Desiste mesmo. Então, esse processo eu passei, e aí ele já me deu a dieta e falou, beleza. Só que não tinha Mr. Santos ainda, não tinha essa competição. Eu procurei na internet, tem um até que é o que eu vou participar agora dia 19, que chama o ABA, que é em Jandira. Ele era o que eu ia competir, era um amador, né? Ele é bem menor, lógico, não passa nem perto da quantidade de atletas inscritos no Mr. Santos e tudo, mas era assim, primeiro, beleza, vou nesse pequenininho, não desmerecendo, porque eu quero muito, dia 19 eu tô lá e vai ser lindo, mas era mais acessível para uma pessoa que está estreando, entendeu? Não pensando assim, já vou para um Mr. Santos Igual da vida. qualquer outro esporte, né? Tem provas, essa prova é um pouco mais tranquila para você começar a sentir o clima e tal. De corrida, igual você estava mencionando que fez, de 3, para você, né, ir tentando. Eu que falei para ela que eu sempre quis participar de uma maratona, né? Na verdade, eu sempre quis ser, sabe a Ironman? Sei. Desculpa, gente, tô com o nariz travado hoje, tá bem? Eu tô meio fanha aqui, vocês vão escutar minha voz meio fanha. Eu sempre quis participar de um Ironman. E tem o meio Ironman, enfim, que é o mais viável, até mais viável para participar, né? Só que eu não sou uma pessoa que pratica esporte. Infelizmente, queria muito participar, praticar esporte, só que, enfim, não tenho tempo. Mentira. E etc. Nossa, se essa não tenho tempo, não dá. Desculpa mais, né? E aí eu liguei para um treinador de triatlo, né? E perguntei para ele aí como que funciona, tal. Aí ele até perguntou, você já é atleta, tal. Aí ele perguntou, você gosta de correr? Aí eu falei, não. Nunca corri. Nunca corri. Aí ele falou, você já pedalou uma distância muito longa? Eu falei, já pedalar já, que eu ia trabalhar de bike e tal. Mas não pedalar. Pedalar, né? Tranquilo e tal. Aí ele falou assim, nadar. Ixi, tenho pavor. Falei pra ele. Sei nadar, fiz natação, mas tenho pavor de nadar. Quer dizer, triatleta, cara. Uma parte da prova é natação, você não gosta de nadar. Aí ele, então, faz o seguinte, começa devagar, quando você já atingir certo ponto, você me liga pra ver se você consegue, né, treinar. Aí ele deu uma dica. Ela também, aí ele deu uma dica. Começa com maratona, então com corrida. Participa de 3 corridas de 3K, 5 de 5K, 10 de 10K. Quando você chegar no 20 de 20K, aí você vai para a próxima etapa. Aí faz bike. Aí começa com o processo de bike. E depois vai para natação. E simultâneo, aí né? eu participei de um... e simultâneo. Aí você fala que você não tem tempo, imagina fazer 2 treinos por dia. Exato. Tem alguma hora você vai ter que fazer 2 treinos por dia. De correr, sei lá quanto, aí pedalar, sei lá quanto. Mas eu até falei pra Maia, eu me cadastrei numa corrida de 3K, participei. Cara, eu nunca tinha corrido 3K. Sério? E aí eu fiquei, nossa, meu Deus, eu não acredito. Isso aqui ele deve fazer rindo de manhã cedo. Cara, eu nunca participei de 3K. Tá, cara, eu nunca participei de uma corrida de 3K. Nunca corri 3K. Nunca caminhei 3K. Isso. Cara, é real. E aí, eu participei da corrida de 3K, e assim, uma coisa que eu tenho que é, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até terminar. E eu lembro que tinha algumas pessoas desistindo, porque era uma corrida de mulheres, em prol da prevenção do câncer de mama e tal. E aí tinha algumas mulheres desistindo no caminho e tal. E eu ficava assim na minha cabeça, eu não vou desistir, são 3K. E eu corri ali, consegui minha medalhinha, tá lá no meu quarto. Mas tá bom, você foi. Vai, eu fui, gente, lógico, palmas pra mim. Com certeza. Não, mas é assim, a gente precisa ter os estímulos, né? Os objetivos, os targets mesmo para chegar e alcançar. E depois disso eu, né, fiz, ainda nem tinha pago inscrição nenhuma, mas já tinha feito e falado que eu ia competir. E comecei a dieta, preparação, treino, tudo para isso. E aí meu irmão virou e falou, agora você vai ter que contratar um coach de pose. Porque putz, tem essa, né? A biquíni não é simplesmente qualquer categoria do fisiculturismo. Não é só você chegar com um puta físico lá, apresentar e tchau. Fica parada lá em Tem cima. as poses específicas que você precisa seguir, tem a delicadeza, tem o caminhar. Gente, eu andava igual uma pata-choca.
E aí eu virei pro coach de pose e eu falei para ele, como que você vai me fazer andar? Maurício Bueno, ele é maravilhoso, excelente. Eu falei assim, como que você vai me fazer andar delicada? Pois ele é tão maravilhoso, mas ele é tão bom. Olha, eu tiro o chapéu pelo profissional que ele é. Ele, às vezes, faz desfiles de salto. Ele coloca o salto. Mentira. Ele é homem, tá, Mentira. gente? Um brutamontes desse tamanho. Ele põe um salto para mostrar para as meninas, porque ele fala assim, como que eu vou falar para a menina andar se eu não uso? Se eu não ando. Aham. E ele fazia as poses, né? Foi Numa até delicadeza de salto. Fiz a primeira aula com ele, né? Fechei o pacote lá de 12 aulas com ele, o acompanhamento anual. E aí fui conversar com ele. Nunca tinha conversado com ninguém que era do meio do fisiculturismo, assim, diretamente falando que eu ia competir, né? A não ser com meu irmão, lógico, que já acompanha outros atletas. Falei, oi, tudo bem? Sou a Mayla, tô querendo competir na categoria biquíni. Aí ele, tudo bem, qual campeonato você tá se preparando para ir? Eu falei, olha, é um chamado ABA, aqui em Jandira, não sei se você conhece, aí ele meio que não conheceu assim de primeira, acredito que depois ele tenha pesquisado, né? E falei, eu preciso de aula porque eu não sei nada. Pronto, só falei isso, eu não sei nada. Aí ele falou, bom, qual a sua altura? Aí eu... Isso tipo por telefone? Ao vivo? áudio, online. FaceTime lá. Isso, exatamente. Aí ele virou pra mim e falou assim, bom, qual a sua altura? Eu falei, 1,60 m. 1,61 m, falei pra ele, 1,61 m. Aí ele falou o seu peso, aí eu tava com 56, se eu não me engano. Aí ele fez assim. Aí ele falou, mas você quer qual categoria? Você quer biquíni, wellness? Você já sabe, né? Eu falei, não, eu quero biquíni. Ele, então tá bom. Sabe quando a pessoa não botava muita fé? Mas eu sou muito assim, quando eu quero uma coisa, eu começo a correr atrás para aprender, para ler sobre aquilo, entender primeiro, né? Eu também não vou chegando crua. E eu assisti muitos desfiles, assisti muitos campeonatos, né, com outras categorias, com a categoria biquíni e tal. Então eu já sabia que o treino de pose precisava estar de biquíni e precisava estar de salto. Então eu tava lá com o meu hobbyzinho, né, tal, minha Shane. Aí ele falou, então vamos lá, eu vou olhar seu físico, vou avaliar e aí a gente vê, eu te oriento. Tá bom. Eu, quando fico nervosa, isso aqui em mim fica tudo vermelho, né? Aí eu levantei, morrendo de vergonha, tal. Não sabia posar, eu não sabia as poses. Então eu fazia, tem até um vídeo no meu Instagram que eu coloco, que assim, gente, era bizarro. Eu achava que eu tava linda, que eu tava arrasando, mas tava horrendo, entendeu? E aí, parei na frente e tal, coloquei, fiz bem, eu ainda tava muito retida, mas fisicamente bem. Aí ele olhou e falou, aonde você vai competir? Eu falei, o ABA, em Jandira, tal. Não, você tem um excelente potencial, você vai para Mr. Santos. Você não está tendo uma assessoria, você não está tendo alguém que te acompanha? Então, você vai para Mr. Santos. Ele que provocou. Foi ele que provocou, né? Aí ele falou assim, eu vou fazer você ficar top no desfile e você vai conseguir. Olha que legal. Exatamente, ele falou assim, mas só que eu já tinha conversado com meu marido que eu estava indo para Jandira porque eu queria competir por um ego pessoal. Era por ego, entendeu? Sabe aquilo? Eu quero, porque eu quero provar para mim que eu consigo, tal. Não sei se eu vou competir mais depois disso. Eu queria pelo meu ego. E você já conhecia o Mr. Santos? O só nome? de ouvir falar. De alguns campeonatos que eu assisti e tal, mas nem passava pela minha cabeça que um dia eu estaria no Mr. Santos. Quando ele falou, meu olho brilhou. Brilhou, gente, literalmente, porque assim, ele é um coach muito renomado. Ele tem muitas atletas, até inclusive o Miss Olímpia, que é um dos maiores campeonatos, né, de fisiculturismo, e pessoas que muito bem colocadas, né? Se não primeiro, né, e tal. Eu acho que a Franciele Matos não é dele em pose, mas ela ganhou Miss Olímpia
na categoria wellness. E assim, ele é o cara da pose. Ele é o cara. E ele falar isso pra mim, imagina, um elogio de uma pessoa. Pô, imagina. Eu falei, então eu posso. Caramba, eu posso Agora essa vai. coisa, cara. Cresceu 2 centímetros de bíceps só Nossa, naquela hora. só. Mas ele falou, Verdade. tem muitos ajustes, tem muita coisa a se fazer, mas você já vai Tem sair potencial. daí, você já vai se federar na NPC, né, que ele já foi dando O direcionamento. o direcionamento, você vai se federar à NPC, já vai fazer o seu registro no Mr. Santos e agora vamos. E aí eu fui fazendo. Com uma aula dele, ele já corrigiu coisas assim que eu fiquei de cara. Depois da terceira aula é que eu fui aprender a desfilar, gente. Andar. E tem um jeito, né? Não, tem um jeito. movimento você com tem a que mão. laterizar o seu corpo, tem que ter formato, né, de onda nos braços. É muito detalhe. Ah, porque a categoria biquíni rola tipo, não um desfile, mas você tem que ir caminhando, esse caminhar já tá contando. É tudo. Desde que você pisa no palco. Tudo. Mas isso é só essa categoria ou Não, qualquer o wellness também, todas as outras, na verdade, né? Só que a biquíni, ela exige um pouco mais, porque realmente ela tá indo ali, ela é uma musa, entendeu? Sim. Ela tá indo ali para mostrar... Você consegue levantar e mostrar uma pose pra gente? Ai, meu Deus do céu, mostro como é que fica. Aqui é Levanta melhor? aqui do ladinho aí, mano. Tem a pose de frente, que é literalmente com essa perna pra cá, rodando o quadril, né? Que tem que mostrar bastante a parte do glúteo. Mostrar bastante a... E a pose de frente lateralizada, que também vem para esse lado, com o cotovelo invertido. São muitos detalhes. Então, eu fazia, às vezes, com a mão muito baixa, com o cotovelo para trás, ou eu não lateralizava, ainda não estou perfeita. Então, assim, tem muitos ajustes ainda a fazer. Foi o primeiro. Então, Pô, foi o primeiro em 5 meses de preparação, cara. 5 meses. Bizarro. E foi indo, sabe? Depois da quarta aula ali com ele, terceira, quarta aula, eu já estava muito mais segura. Muito mais segura. Só que, assim, é uma pressão interna minha. Então, por exemplo, quando era para eu desfilar na frente de várias pessoas, ou que eu estava treinando sozinha, ou coisas assim, eu não me sentia nervosa. Eu não fiquei nem um pouquinho nervosa, nem um pouquinho ansiosa com o campeonato, com nada. Mas era eu ligar a câmera para fazer aula com ele, porque eu sabia que ele estava olhando todos os meus defeitos, assim. Nossa, aquilo eu ficava nervosa. Eu errava. Um dia antes do campeonato, inclusive, na sexta-feira, eu tinha feito aula com ele. Meu corpo estava no ponto já estava top, estava tudo lindo, maravilhoso. Tinha feito os ensaios antes de fazer com ele, estava dando tudo certinho. Ligou a câmera, eu errei tudo. Da pressão. Não, Pressão assim, a mil. o psicológico da gente naquele momento, assim, abala. Tanto que no próprio desfile depois, eu tive, na minha cabeça, eu ainda não tive tempo de analisar realmente os vídeos do campeonato, mas eu tive um tropeço. Eu tropecei, né, na estreantes. Lá o chão era carpete. E eu não tinha ensaiado em carpete. Eu sempre ensaiei em piso liso, né? Porque sempre falaram para mim que escorregava muito. Então, como o salto é muito, muito alto, eu tentava me controlar no chão liso. Quando eu cheguei lá, era carpete. Até aí, ok. Falei, vai Melhor dar certo. ainda. Só que os carpetes estavam todos soltos. Tanto que emenda, depois... assim, aquela... E essas emendas estavam soltas. E o quadrante da frente, onde eu tinha que ficar, tinha um desnível. Ai. Bem aonde eu tinha que ficar, tava um desnível. Valeu a organização, hein? Pô, ali eu fiquei muito chateada nessa fase, porque assim, talvez não foi, o meu irmão acredita, né, que não foi somente o tropeção, né, o tropeço que eu dei, também perfil da categoria, por eu ter pego o segundo lugar, mas eu não teria tido isso. Então, talvez, se eles não notaram, não teria menos coisas a pontuar negativamente, né? Nessa emenda, quando eu fui fazer a transição costas, meu pé agarrou no carpete. E para eu não cair, eu dei um pulinho. Então, assim, algumas pessoas falam, nossa, nem reparei, tal.
mas a gente sabe. Nisso eu tive que segurar a pose costas, porque você tem que ficar travada mesmo, né? Eu tremia. Eu tava tremendo, a minha perna começou a tremer todinha, saí Você falou, ai, rápido. Fudeu. Falei, E aí o psicológico já fudeu. começa. já bala. O nosso psicológico é tudo. Eu não imaginava a força que o nosso psicológico tem. Eu já sabia que interfere na nossa alimentação, na nossa vida, na ansiedade, né, que a gente põe nas coisas, mas não tanto quanto foi. Porque, assim, se eu ficava nervosa ou estressada com qualquer coisa, eu já retinha líquido no abdômen. É instantâneo, vocês não têm noção o que é isso. Eu desci quinta-feira, né? Porque eu já estava em processo de desidratação. Deixei de tomar o último litro de água na quinta-feira. Então, meu irmão falou, melhor que a gente desça antes, porque eu vou começar a te acompanhar o seu físico ali de hora em hora. Eu quero ver como vai reagir os alimentos entrando no seu corpo e tal. E eu preciso que você faça cardio. Só que assim, o meu corpo estava debilitado, sem água, e eu precisava fazer cardio. É isso que eu falei, é um extremo muito louco, cara. E não é cardio de 25, 30 minutinhos, era de no mínimo 50 minutos. Nossa. Só que era cardio vovozinha. Era tipo ou caminhando, ou bike. Então A não Laticiane. Então não Carla podia Letícia. ter muito esforço. E aí meu irmão falava claramente, tem alguma coisa te estressando? Você tá ansiosa com alguma coisa? Porque se você estressar ou ficar ansiosa, vai pôr tudo a água abaixo, Marla. Eu preciso que você fique em paz. Quer fazer yoga, quer fazer meditação, quer fazer o caralho, faça, mas eu preciso de você bem. E ele falou, olha, se tiver alguém aqui, né, porque desceu depois, primeiro desceu eu, meu irmão, a esposa e as 2 filhinhas, minhas sobrinhas, e na sexta desceu meu marido com os meus filhos, então ia estar todo mundo ali junto. Falou, se alguém te estressar, eu jogo pela janela, porque aqui ninguém pode estressar você. Ele foi um fofo, um querido, assim, admirável profissional que meu irmão foi. De todo cuidado, carinho, ele que pesava a minha comida, ele que separava o que eu tinha que comer, tome isso, faz isso, foi, tipo, sensacional. Foi fundamental. Fundamental. E aí teve um dia que eu passei um estresse maior com meu marido, mas bobeira, ridículo, coisa Porque besta. até o estresse deve ficar, você não fica meio estressado com esses cortes de comida? Cara, eu tava muito tranquila. Eu com alimentação, eu não tenho problema. Eu sou taurinaço, então assim, cara, sem comer, você sabe que se eu tô com fome de longe. Mas Imagina eu era eu assim. ficar sem comer. Mas eu era assim também. Eu também não ligo muito não pra sou comida, taurina, eu sou libriana, tudo é na balança, mas só que eu sempre fui assim com comida. Se eu estou com sono ou com fome, minha cara fecha na hora. Só que não, eu não tive problema. A alimentação para mim foi super tranquila. Que eu acho que o seu objetivo era maior que isso. Era muito maior. Era muito maior. Era aquela coisa, não, você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir. Eu vou provar que eu consigo, entendeu? Foi uma conquista pessoal, não foi para mostrar para ninguém. Até então eu não sabia nem se eu ia competir mais. Ainda tá, né, num processo para o ano que vem. Então, assim, sério, eu fiz por mim. E passei esse estressinho, assim, ridículo. Eu retive líquido e eu tive que fazer 2 cardios no dia. Foi quase 2 horas sem água. Quem paga é você ainda, né? Você fica estressado. Exatamente. Então isso vai colocando na minha cabeça que eu precisava focar naquele momento, que eu tinha que curtir o momento, porque o processo inteiro eu curti. Eu acho que eu chorei um dia no processo, que foi um dia que eu machuquei meu ombro. Machuquei assim. A lesão. Eu fui fazer a barra de agachamento, segurei meu ombro e eu não consegui segurar a barra para fazer o agachamento, aí eu senti o ombro. Eu não conseguia segurar a barra. Meu músculo já estava bem contraído, né? Então danificou. Aquilo, a sensação de, tipo, eu não consigo terminar a série. Foi horrível para mim, sabe? Eu abri a boca a chorar. Tipo, sentei, tem até no meu Instagram a foto eu chorando, que eu falei, eu preciso postar essa foto. Foi o meu pior dia. Então eu tenho que lembrar que eu passei o pior dia, entendeu?
E aquilo foi me motivando depois e foi só subindo. Então, eu curti o processo. Nossa. A alimentação, para mim, todo mundo... Eu fiquei 5 meses com tilápia, né? 5 meses com tilápia. Só tilápia de proteína e frango em algumas das refeições, né? Tipo, lanche da tarde e tal. Mas, assim... Eu já comia com prazer, eu sentia como eu tava, era uma ração, vamos dizer assim. Sério. E isso porque eu trocava. Tinha dia que eu fazia assada, tinha dias que eu passava um pouquinho na água, na frigideira, tinha dia que eu colocava ervas finas, assim, eu mudava os sabores, então eu não enjoava. Mas virou ração. Virou ração. E como que foi manter essa dieta extremamente restrita e ter tua vida, fazer as coisas acontecerem, filho, levar pro colégio, enfim? Sabe que é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça? Que se eu mostrasse que aquilo estava me deixando fraca, o meu marido que estava ali do meu lado, ele já ia reagir de maneira negativa Já ia boicotar. ao esporte. Por quê? Não, olha, você pode comer a sua comida, né? O seu hambúrguer, sua pizza. Eu tô feliz com a minha tilápia. Agora, se eu falasse, ai, queria tanto estar comendo uma pizza, queria tanto estar assim, assado, ele não ia tipo... E não por ajudar maldade, mesmo. porque ele não quer ser o mal, né? Teoricamente. Isso, e ele não é nada do esporte, ele não ia me apoiar vendo que eu estava me martirizando por aquilo. Então aí que eu fazia, aí eu cozinhava comida para eles. Eu fazia a minha dieta, já ficava no congelador, eu só descongelava e comia. Deles não. Eu já cheguei a fazer bolo de chocolate para os meus filhos, Nossa, mas brigadeirão. Mas aí eu percebi que quando eu fazia, eu não sentia vontade de comer. Por exemplo, eu estava morrendo de vontade de comer uma comidinha mineira, fresquinha, com angu, com arroz, feijão, carne bem de panela, com bastante molho, assim. Morrendo de vontade de comer, o que eu fazia? Eu fazia para eles. Eu via eles comendo e não me dava vontade de comer. Nossa, que loucura. Entendeu? Isso. É totalmente psicológico. Psicológico. Então, assim, você falar que eu não senti, que em algum momento eu senti vontade de comer alguma coisa, muitas vezes. Eu amo bolo. Amo bolo. Bolo em geral. Em geral. Principalmente aqueles de laranja vovozinha, sabe? Com cafezinho à tarde. Delícia. Meu. E aí as tias do meu marido, elas são assim, cozinheiras de mão cheia. Então, era bolo, era pão caseiro, era isso, era aquilo. E eu olhava e falava, eu tenho um objetivo maior. Eu preciso focar no meu objetivo. Depois eu como. E sair em restaurante não rolava, né? Eu ia, mas eu sempre comia antes de ir. Ou eu comia antes ou eu comia depois. Porque isso também deve ser difícil, né? Você entra num mood de competição, mood de atleta profissional, só que você acaba impactando a vida de quem tá em torno, né? Eu fazia de tudo para não ter esse impacto. Acho que esse foi um dos segredos e também. Como não impactar, né? Isso é difícil. Então, mas olha, por exemplo, teve até um encontro de carros que nós fomos, até que sua esposa estava, e eu não tinha lugar para esquentar a minha marmita. E bem nesse dia... No capô dos carros, velho. Foi. Não fala carro velho. Sério. Foi no capô. E era 1 quilo de arroz que eu tinha que comer. 1 quilo de arroz com 160 de tilápia e 120 de brócolis. Pois eu esquentei tudo. Tem vídeo lá também mostrando. Mentira, esquentei e cara. comi enquanto eles estavam comendo espetinho, churros. Eles pegavam aqueles churros enormes, assim, com um monte de recheio comendo na minha frente. E eu travei o meu psicológico porque eu precisava, pelo que eu queria. Entendeu? Então, assim, são escolhas. E era lancheirinha, então, o tempo todo. O tempo todo. E uma dúvida que eu sempre tive, né? Eu gosto de fisiculturismo, acho um esporte muito louco, assim, que Bonito, o cara né? chega ao extremo, putz, acho animal, assim, olhar Felipe Franco, etc, esses caras incrível. absurdos, assim. E como é que é atrás do palco? Eu não sei como que é na categoria. O backstage. Porque, tipo, você vê aqueles vídeos, a galera... É o quê? Porque você Passando bronzeador? Você pensa o passando seguinte, ó, brilho. pensa nos outros esportes, né? Tipo, futebol, beleza, você tá com o seu time, tudo bem que é um esporte coletivo, né? Você tá com o seu time ali, mas você não tá vendo o seu adversário. Tênis, você tá no seu vestiário, o cara tá no outro. Boxe, UFC, qualquer coisa.
Cara, né, no fisiculturismo vocês estão tudo junto lá atrás. Então você vai subir, porra, não. Aí você fala, me fudi. Excelente colocação. Como que é isso? Excelente. No dia da pesagem, eu já tive contato com algumas atletas, né? Eu conheci 3 meninas, eu estava até contando, que a gente acaba, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu sou nada competitiva, eu não gosto de competir, ao contrário de estar participando de uma competição, eu já sentia que eu era vitoriosa. E não por ganhar troféu ou coisas assim. Eu era... por ter passado por tudo aquilo e por estar ali. Então, eu já estava satisfeita com isso. Então, eu vi as meninas, lógico, meninas lindas, que eu olhei e falei assim, e elas já têm experiência. Elas já participaram, eu nunca participei, é a minha primeira vez. Então, lascou. Mas aí... peguei e falei, já venci mesmo, eu tô aqui, agora vamos curtir o momento, eu não quero ficar pensando se eu vou ganhar, se eu não vou, ponto, entendeu? Aí no backstage, que é onde eu cheguei 7 horas da manhã no sábado, no local da competição, né, no ginásio. Meu irmão, eu decidi por fazer a pintura em casa, né, então meu irmão fez a primeira... no dia anterior, à noite. Tipo um bronzeamento no corpo. Isso, é um bronzeamento Isso mesmo, eu ainda tô laranja. Isso é para definir, melhor? Exatamente, ele evidencia o músculo e também porque precisa ter uma simetria no palco. Então, por exemplo, se tem uma branca, se tem, uma morena, não pode se dar... Facilita a visão dos árbitros. Exatamente, a tinta evidencia as definições musculares, então... e deixa lindo, visualmente falando. Sim. No palco. E aí meu irmão fez essa primeira demão de tinta na noite anterior. No dia seguinte eu acordei, tomei um banho para tirar o excesso. Ele passou a segunda demão de tinta, já pronta com a tinta no corpo. Eu fui para fazer cabelo, maquiagem, tudo lá no ginásio, né? Que tem, são várias equipes, né? Que você paga a parte para fazerem esses tipos de serviço. Lá também tinha pintura, que era, né, uma empresa que faz aquele jato, sabe? Uhum. Tipo, antigamente era Jet Bronze, né? Uhum. E quando eu cheguei, a gente começou a ver as meninas chegando. E o que me assustou é que elas estavam muito magras. E eu mais cheia. Eu falei, lascou. Porque eu nunca, até então, eu não tinha tido contato com a categoria biquíni. Eu não conhecia nenhuma biquíni, assim, pessoalmente. A não ser por vídeo e tudo, mas engana muito. Muito. Tipo, parece maior nos vídeos. Elas parecem muito maiores nos vídeos, entendeu? E quando eu cheguei lá, até meninas que eu seguia já, tinha uma ou duas que eu já seguia, que já era biquíni e eu seguia. E eu vi pessoalmente, eu falei, caramba, eu achei que eu ia chegar aqui perto delas, eu ia virar um ratinho, entendeu? E elas eram bem menos que eu. Então, isso me assustou, né? Eu falei assim, caramba, e agora? Lascou. Meu irmão, nisso, ele já foi montando a estratégia do que ele teria que fazer, se ele me colocava uma biquíni definidaça ou se ele me segurava para eu murchar um pouquinho. Então, assim, é muita estratégia, né? Na parte de alimento que tudo vai ali, produzir. Antes de entrar pro palco. Tudo antes, isso no backstage. Como que o corpo muda tão rápido assim? Em questão de segundos. Olha que é um extremo, né? É extremo. Por exemplo, meu corpo estava sem água. Eu injetei vinho suave. Já deu um pump. Aí eu tinha que aquecer, né? Para ir direto pro lugar onde eu estava movimentando ou forçando para ir diretamente. Então, parte glúteos, ombro, tem até os vídeos que eu estava aquecendo, movimentando os ombros para que desse o pump literalmente no ombro. Interessante. Nesse momento, eu já estava assim preocupada, mas não ansiosa. Coloquei meu fone, fiquei lá sussa, deitei, né, e tal. Seja o que Deus quiser. Pouco tempo depois, estava previsto aí para começar, na verdade, 9h30. Começou um pouquinho depois, umas 10, quase 11 horas. Então eu falei, se atrasou, ia subir o Women's, aí Figure e especial, né, a categoria especial. Eu falei, então, vou subir lá para 12h30, 1h, por aí.
Foi muito rápido, porque eles quiseram encurtar, como teve excesso de inscrições, né? Teve categoria masculina que tinha mais de 250 atletas. Caraca! Tava assim, muito fodástico. Ah. Eu achava, por isso, que eu não teria chance nenhuma. Aham. Eu não estava confiante em mim. Você já Estava tinha noção confiante dessa quantidade de atletas? Já porque eles passaram no dia da pesagem, que estava bem superior. As inscrições tinham se extrapolado de quantidade de Qual que é atletas. não sei se você pode falar isso, mas qual que é o valor de uma inscrição? Claro, lá no Mr. Santos eu paguei 250 por categoria. Se você comprasse acima de duas, não, era 300 para uma. Se você comprasse duas, era 500. Se fossem 3, era 700. É de acordo com a quantidade de categorias que você quer subir. Ah, que você quer subir. Por exemplo, tá. a categoria biquíni, ela tem estreantes, que é quem nunca subiu no palco. Tem a novais, que é quem já subiu, mas tem pouca experiência. E tem a Classic Open, né? Que aí vai por altura. Então, Open A, Open B, Open C, até e Master acima de 35. Então, o que acontece várias vezes? Uma pessoa subir em estreantes, subir em novais, porque tipo, eu sou estreante, aconteceu, eu tinha uma E das eles meninas. decidem lá na hora. Não, Você subiu. é você que escolhe. Ah, tá. Você que escolhe e faz a sua inscrição para aquilo. Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa subiu no estreantes, aí ela falou, eu tenho pouca experiência, vou subir em novais também. Mas eu vou subir na minha... Quanto mais você sobe, mais chances de ganhar você tem. Entendeu? Mais possibilidades. Eu escolhi por estreantes, como eu nunca tinha subido no palco, e pela minha categoria de altura, que era Open B. Né? Se eu tivesse acima de 35 anos, que não está muito longe, eu poderia também escolher um Master acima de 35. Então, por exemplo, eu subiria em 3 categorias, mais chances de eu ganhar. Foi aí que eu escolhi o estreantes e o Open B, acabei, né, passando por esse processo. Mas, finalizando a sua colocação, muito bem colocado como é o backstage, é uma loucura. É uma loucura, é uma sensação, assim, estranha demais. Depois que eu subi na primeira, na estreantes, eu desci, meu irmão viu o que aconteceu e as estratégias, ele já mudou a parte de alimentação. Então, fica a bolsinha ali, com o que ele tem que me dar para comer, com as esponjas para dar retoque de pintura. Muitas meninas com estresse, com suor, as tintas delas começaram a derreter. Muitas das meninas, a gente ficava assim em choque, coitadas. Imagina, você pagou para aquilo, você tá ali no seu momento e vê assim a sua tinta derretendo e ficando feio. Tinha treinador gritando com menina, por exemplo, assim, meu, que bosta! Você fez eu fazer 5 meses, tipo, né? Eu não lembro o mês certo, mas, tipo, esse tempo todo te preparando pra você subir lá e fazer essa merda. Porra! Gente! Caralho, que assim, também, eu né? estava num momento em que eu não poderia, tipo, pensar. Mas no meu Maila, se eu não tivesse naquele momento, na hora eu teria esculachado ele, entendeu? Porque assim, a pessoa já tá naquele estresse, já sabe que não foi muito bem e ainda não tem um estímulo. Como que a pessoa sobe de novo no palco? O apoio, né? O contrário do que foi, por exemplo, comigo. Comigo, os meninos foram uns queridos, faltaram me carregar no colo. Meu irmão, quando eu desci, porque o que aconteceu? Tem a questão do carpete, que eu acabei, né, tropeçando. Então, quando eu desci, o Vitor, que é o personal, chegou até mim, passou os pontos que ele achou que eu deveria melhorar, né, prestar mais atenção. Ele falou, Mayla, você estava excelente, seu físico tá top, tem nem comparação com as outras de palco. Ele foi me acalmando e, ao mesmo tempo, fazendo colocações. Não fica muito tempo travada, respira, aproveita que os árbitros estão chamando outra menina que está fazendo alguma coisa, porque assim, até depois que você desfila e que você está esperando o confronto, né, que as meninas ficam nas laterais, os juízes ficam te olhando também e te analisando, como você se porta quando eles não estão olhando. Então, o meu receio era sair da pose e um deles veio e eu já perder ponto.
Então eu tava no estresse mesmo, eu já Aham. tinha tropeçado. Então imagina a minha cabeça como tava. Então eu ficava lá, assim, e isso não tava bonito para quem tava vendo. Então ele chegou perto de mim e falou assim: Mayla, aproveita quando eles estão chamando outra, respira um pouquinho e trava, né? Então foi assim, comigo foi diferente. Eles tiveram todo esse cuidado, todo esse carinho. Meu irmão me dava o que era necessário naquele momento. E quando eu subi no Open B, que era pela altura, eu dominei o palco. Eu falei, eu já sei onde eu errei, eu já sei o que me prejudicou, agora é a minha chance. Ou eu subo para arrasar, ou eu não levo mais nada, né? Seja o que Deus quiser. Subi. Eu fui a primeira a subir no palco, né? Chamou, vai chamando as meninas e, ó, cada Ia por categoria... sorteio? Não, é por numeração. Foi por Ah, ordem tá. numérica. Então, quando eles me chamaram e eu subi, eu já fui outra. Eu já fui mais leve. Eu consegui fazer a apresentação de maneira correta, consegui fazer as poses, consegui sorrir com tranquilidade. Então, já foi mais natural. Cada categoria tinha aproximadamente 15 meninas. Então, eram muitas meninas. Tinha muita menina. Então, apresentava todas, né? E conforme a metade ia para um lado do palco, a outra metade ia para o outro. Depois que chamaram todas, que todas apresentaram e já estavam na lateral, eles chamavam um lado inteiro, aí vinha 6 meninas à frente, 6, 7 meninas à frente, que ficava na posição frente, uma do lado da outra, para que eles pudessem analisar. Pose frente, pose costas, e voltava para a lateral. O mesmo do outro lado, pose frente, voltava para o outro. Aí eles começaram a chamar para o que eles chamam de confronto. Confronto é pegar as que eles consideram que foram melhores, trazer para o centro do palco, fazer também pose frente, pose costas, e eles vão fazendo a troca, né? A classificação deles. Então, geralmente, né, são as 5 posições, a maioria das vezes, tem mais meninas, mas as principais eles deixam. Então, sempre a que fica no centro é que está em primeiro, que fica no lado direito segundo, esquerdo terceiro, quarto direito e quinto esquerdo. Então, eles vão fazendo, por exemplo, 191 troca com 286. Nossa, então vocês já vão sabendo ali, meio tipo, não, tô melhor pódio. agora. Isso. Quem estudou, Nossa, quem deve dar uma pensa... adrenalina. Nossa. E nesse confronto, eu não saí do meio. Então, eu não acreditava. Eu falei assim, só não estão me trocando porque não querem ver eu caminhar. Sei lá, sabe? Nunca passou na minha cabeça. Eu olhava assim pro meu irmão, pro Vitor, personal, pro Marcelo. Olhava pro meu marido, eles assim, é seu! Eu falava, né? Tipo, eu ficava... E aí você fingindo que eles não estão falando nada. Fez esse confronto. Colocaram na classificação que eles acharam e voltaram para os lados também. Atletas voltem para a posição. Aí voltamos. Começaram a chamar a premiação. Aí vai. O primeiro é o último, não é? Quinta colocada, tal. Quarta colocada, tal. Quando foi falando terceiro, eu falei, sou eu, vamos lá. Porque eu já tinha ficado em segundo na outra. E se eu já estava fugindo do padrão, mais ou menos... Ali, que era por altura, estava longe. E eu não conseguia ver as meninas. Sabe quando você está no meio de um monte de pessoas, mas você não consegue ver ninguém? Eu não conseguia, porque eu estava focada no que eu estava fazendo e nos árbitros. E nesse confronto, quando eles chamaram e foram trocando, tinham 4 árbitros, 2 mulheres e 2 homens. Eles, o tempo todo, as mulheres, mostravam que elas estavam me aprovando. Tipo, porque elas olhavam para mim e, tipo, sabe, aquela cara assim, tá lindo, foda. É você e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para os outros 2 e via eles falando negativo quando elas falavam que era eu. Então, assim, tava muito dividido. Eu tava nervosa. Chamou o terceiro e não era eu. Ixi. Você falou, puta, agora é um segundo, né? Outro segundo, beleza. Chamou o segundo e não era eu. Aí, falou primeiro, eu não acreditei. Nossa, aí foi aquele
alvoroço, meu marido gritando, todo mundo gritando, meus filhos berrando. E fui pro centro, preguei o troféu. Depois que eu desci, pessoal lá do Mr. Santos, né, que estavam no backstage, falou, você tava incrível. Nossa, não tinha nem comparação, você tava linda e tal, elogiando, né, o físico, o modo geral. Então, aquilo, assim, a sensação de, puta, consegui. E quem ganha em primeiro em qualquer das categorias, né? Todos os primeiros colocados, tipo estreante, novais, Open, A, B, C, D, né? Junta e sobem novamente para o que eles chamam de overall, que é a campeã da categoria biquíni, né? Então eu subi de novo. Eu subi pela 3ª vez ao palco. Que emoção. Eu não queria ganhar overall mais. Eu, Já tava satisfeito. não tava. Eu falei assim, eu subi no overall de Santos. Caramba, entendeu? Eu não tava ali mais que eu ia ganhar, eu não ia e tal, até porque as meninas que estavam em overall estavam perfeitas, lindíssimas. Então eu falei assim, não é a Miley, eram 4 meninas. Pra vocês terem noção, só subiram 4. Dessas 4, eles fizeram um posicionamento, a troca. Se fosse olhar pelo posicionamento, eu teria ficado em 3º. A que ganhou em primeiro lugar também é uma aluna do coach de pose, do meu coach de pose. A menina era assim, ela mereceu. Ela estava adequada ao padrão da categoria. Ela posou super bem. Ela era linda, fez um baita do desfile. Então, assim, foi merecido. Foi merecido, entendeu? De poder estar ali dividindo um palco com quem ganhou. Verdade. Quero saber se eu ganhei overall, caramba. Pra mim já foi um overall. Já tá no overall, já... Entendeu? Nossa, então, animal. assim, não tinha caído a ficha no sábado. Tanto que quando eu tava lá no backstage, meu irmão falou assim, fala o que você quer comer. Fala que eu vou buscar, eu vou comprar o que você quiser, meu. Tipo, todo, né? Você ganhou, caramba, nós ganhamos, primeiro lugar e tal. Aí eu falava assim, eu não tô com vontade de nada, só quero água. Porque eu já tava 2 dias praticamente sem água, né? Falei, eu só quero água, eu só consigo E essa pensar em volta água. tem que ser também gradativa. Com calma, né? Também. Imagina. Não posso. E ele me segurava, né? Porque a vontade é de dar um golão, mas dá um choque muito grande. Então foi, acho que 400 ml que eu tomei no restante do dia de água. Nossa, pouquíssimo. É uma garrafinha, né? 400, 500 pouquíssimo. ml. Então, assim, eu tive que voltar aos pouquinhos e tal. Aí ele virou e falou assim, e aí, o que você quer comer? Vê o que vocês querem comer, porque eu não tô nem ligando, eu não tava com fome. Tanto que lá atrás eu tive que comer um pedaço daquele chocolate, acho que era La Creme. Ele me deu um chocolate para comer. Aquele chocolate cresceu tanto na minha boca que parecia que assim, eu tava com uma coisa esponjosa na boca. Porque não tava mais com a sensação do chocolate. E outra, tava até com tava sem saliva, seco, né? Isso. Então, não desceu legal. Então, imagina, eu não tava com vontade de comer nada. Eu não gosto de pizza. Eu sou total... Não gosto de pizza. Gente do céu. Hambúrguer, essas coisas assim, não é o que me dá prazer. O que eu estava com vontade de comer era a minha comida sem ter que pesar. Sabe? Você pegar um prato e falar, eu vou montar e não preciso pesar. Era o que eu estava com vontade. Então, acabou que como era praia, o meu marido, ele ama, né, petisco, essas coisas. Fomos para um quiosque na beira da praia, eles pediram um monte de porção. Aí eu virei pro meu marido e falou assim, amor, eu tô com vontade de comer milho. Você vai lá comprar milho pra mim? Aí ele voltou, todo bonitinho, trouxe o milho. E eu falei, sem manteiga, tá, Má? Porque, imagina tacar uma bomba de manteiga aqui dentro. Eu ia... Não, foi. Acho que quando caiu a ficha mesmo foi quando eu tava voltando para São Paulo no domingo. Que aí eu abri a boca a chorar. Falei assim, cara, eu consegui. Deve ser uma emoção muito grande. Boa, cara. Não, fiquei, assim, até a hora que eu paro, igual eu tava falando, eu olho assim, olho o troféu lá em casa, falo, caramba, eu consegui. E para os próximos passos aí, depois dessa vitória logo de cara, o que você pensa? Então, eu tive um off agora, né, na verdade foi ontem, não, sábado, domingo, restante do sábado, domingo, segunda, terça, amanhã eu já vou voltar com cardio, não voltei com treino ainda, até porque meu corpo tá debilitado, né?
Amanhã já volta a dieta nova, porque dia 19 tem a competição que era a inicial, né? Que eu ia participar né? em Jandira da UABA. Então, tem outra aí. Tem outro campeonato. E acredito que o ano que vem eu vá subir. Tô querendo. Agora, vamos ver como vai ser. Eu preciso me enquadrar a categoria. Eu preciso estar um pouco mais seca, lógico, sem perder a definição, sem perder tudo que a gente conquistou, né? Assim, de físico. Você vai manter na categoria biquíni, não vai para wellness. Não pretendo. Eu não me vejo como wellness, até que eu acho lindo, gente. Eu acho maravilhoso, porque assim, cada que rola aquela pergunta do preconceito que a gente estava falando, existe um preconceito muito grande com as pessoas que são mais fortes, mais definidas, né? Que são de outras categorias, acima de wellness. Por exemplo, o Women's ou Figure, elas já são muito mais fortes, até as poses são diferentes, né? São mais brutas. Mas, eu admiro demais, porque você imagina, eu categoria biquíni, eu tive que passar por tudo isso, imagine elas. Pois é. Entendeu? Então, assim, olhar o físico, talvez não é o físico que te agrada, mas é o físico que agrada a ela. Exatamente. E quem conhece o esporte, quem conhece o fisiculturismo, tira o chapéu para uma pessoa assim. Que aí você tá vendo cada fibra do corpo dela, cada músculo desenhado no corpo dela, é o que ela trabalhou, é o esforço dela, entendeu? Então, imagina. Com certeza. Muito. E eu sei que rola o preconceito, até porque pessoas próximas a mim são assim, entendeu? Uhum. Eu participei, quando eu estava indo em festas e tudo, teve pessoas próximas, não amigas íntimas, mas pessoas próximas, que chegaram em mim e falavam, para de malhar, já tá bom. Nossa, olha o seu braço, vai ficar, o povo vai olhar para você e vai falar, você toma bomba. Aí eu olhei para ela assim e falei, mas eu tomo. Tipo, as pessoas não precisam saber ou pensar. Eu quero que elas se lasquem o que elas pensam de mim. Entendeu? Eu quero, lógico, quem pense são os jurados, né, os juízes, para saber o que eles acham do meu físico. Agora, para quem eu não tô pedindo opinião, aí as pessoas têm aquela visão, você vai ficar igual a Graciane Barbosa, é muito feio. Eu achei muito legal uma postagem que você fez nas redes sociais, que você falou assim, não importa como você esteja, as pessoas vão criticar, né? Sempre. Então ela colocou uma foto dela que ela tava bem magra. Aí colocou, ela tá magra, entre aspas, as falas das pessoas, tá magra demais, nossa, tá forte demais, parece homem. Homem gosta de carne. Homem gosta de carne. Sabe? Então, várias fotos com vários tipos de físicos diferentes durante a vida dela. E isso é muito real, né? Exatamente. Então, é muito importante até a gente começar a encerrar agora aqui o podcast, a gente deixar essa mensagem, né? Que independente de como esteja o seu corpo, você tem que se amar. Foi essa fala que a Mai falou pra mim quando antes de começar a gravar agora, a gente tava falando disso. Não importa como seja o seu corpo, o importante é você se amar. Né? Exatamente. Pô, muito legal. Eu vou deixar com você hoje o prazer de soltar a bomba no colo do convidado. Que é a nossa pergunta final. A nossa pergunta. Quem que é a Mayla além do óbvio? Olha, o óbvio para mim é quando dizem que eu sou uma pessoa muito forte, né? Que os meus objetivos são traçados e que eu tenho a força suficiente para isso. Mas eu não me considero tão forte. Eu sou uma pessoa bem fraca, inclusive. Mas eu uso da minha fraqueza como um estímulo para que eu me torne forte nos meus objetivos. Então, eu acho que o que é menos óbvio é quando as pessoas olham para mim e falam, Mayla, fraca? Porque realmente a gente usa uma capa, né? A gente quer mostrar o lado bom da história, não as nossas fraquezas. Né? Mas eu também duvidaria se alguém me falasse, depois de passar por tudo isso para conseguir inventar no palco e conquistar ainda. Porra, você é forte pra caramba. Eu acho que é uma palavra que define você é capacidade. É isso que me vem na minha cabeça, assim, uma pessoa capaz. Resiliência, tudo que tem. Ai, gente, com isso. Obrigada. Eu que agradeço demais a participação. Obrigado pela paciência, desculpa pelo atraso hoje, eu me atrasei para chegar aqui. Enfim,
Tice, obrigado. Vou dar o último recado pra gente poder se despedir. Obrigada Galera, a você, Fê. siga a gente nas redes sociais, então estamos no Instagram. Segue a gente também lá no YouTube, ativa o sininho para você ter o sinal aí de todas as vezes que a gente começar um novo vídeo, estiver aí no ar. E também no Spotify, não podemos esquecer do Spotify. Você que está no carro, lavando louça, fazendo qualquer coisa, na academia, vai escutando a gente, que é super bacana também, dá para você fazer várias coisas juntas. Tem o TikTok Tem também. Tem o TikTok, que o Pedro não quer fazer mais dancinha, dancinha, viu? Que eu tô fora das dancinhas, eu me aposentei das dancinhas. Tá escapando das dancinhas do TikTok, só escapa, vou fazer sozinha as dancinhas. É verdade. Mas meu, se inscreve no canal, estamos nas 2 plataformas. A gente espera vocês, dá o like, compartilha, e comenta. As redes sociais da Mai também. Quais são suas redes sociais pra galera te achar e começar a seguir essa carreira aí que eu tô sentindo que vai vir? Vamos lá, né? É Maylla, Maylla, biquíni, com K. Olha, já tá no Insta profissional. Já tá no Insta, daqui a pouco vai ser verificada. Mas aí eu coloquei mais biquíni pra ficar uma coisa mais fácil de localizar. Eu acho que deu uma diferença, viu? Olha. Seguidor aí já. Boa. Depois volta aqui quando você tiver mais competições aí pra contar mais histórias. Com certeza, gente. Eu agradeço muito a oportunidade, o espaço de vocês. Foi maravilhoso. Adorei estar aqui com vocês. Bem conversas de amiga mesmo. Tudo fora do óbvio. Só não foi conversa de bar porque a gente não pode botar aqui as calabresas. Né? Uma cervejinha, não dá. Tice, valeu, brigadão. Obrigada, Pê. Muito obrigado, Mai. De novo. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.